Salmo 103 diz assim, verso 19: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todas as coisas. Deus, ele estabeleceu o seu trono de uma forma que ele olha para a terra, mas ele não é preso no tempo cronológico da terra. Presta atenção nisso. Salmo 90 diz que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. De eternidade a eternidade. Por quê? Gente, antes de criar a terra, antes de criar o mundo, Deus habitava no infinito espaço e tempo em si mesmo. Pensa só. Se antes de Deus criar todas as coisas não existia nada, a única coisa que existia era o próprio Deus, ok? Então quando Deus ele cria todas as coisas, não existia um espaço aonde criar todas as coisas. Não é como se Deus tivesse uma mesa na frente dele e ele criasse a terra nesse espaço e ele ficasse modelando a terra nesse espaço na frente dele. Não existia espaço, não existia tempo e não existia espaço, não existia nada. A única existência era o próprio Deus. Deus, ele é antes de todas as coisas porque o início se deu a partir dele. Não tem como, quem criou Deus? Não tem como alguém criar Deus, porque ele é o criador da existência, ele é o criador das realidades, ele é o criador do tempo, ele é o criador do espaço, foi ele que criou, vem dele. Então antes de Deus criar, a única coisa que existia era o próprio Deus. Inclusive um dos atributos de Deus, um dos nomes de Deus é o El Shaddai. El Shaddai é traduzido como o Todo-Poderoso. El é Deus, a partícula El é um substantivo que quer dizer Deus. Só que não é o nome dele é Yahvé, ou Yahweh, ou Jeová, enfim, são as 4 letras. Eu sou o que sou, eu serei o que sou. É o Deus que sempre é. Agora o interessante é que El Shaddai, El é Deus, só que tem que especificar qual Deus é. Porque antes de Deus se revelar para Moisés, trazendo para ele o nome dele, isso está em Êxodo capítulo 3, as pessoas conheciam a Deus, o Deus de Israel, por atributos. Então chamavam, qual Deus você serve? Eu sirvo o Moloque, eu sirvo Baal, eu sirvo Dagon, eu sirvo Astarote, Azera, ou então eu sirvo o Deus de Israel. Ele não tinha um nome, não chamavam ele de nome. Então ele era conhecido pelos atributos. Eu creio no El Rafá, o Deus que cura. Eu creio no El Elyon, o Deus Altíssimo. Eu creio no Elohim. Elohim é a unidade da Trindade, é o Elohim. Eu não gosto dessa palavra Trindade, mas é a unidade do Pai, Filho e do Espírito Santo. É quem cria o mundo. Tanto que se você for olhar em Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz assim, então disse Deus, disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem. Eles falam em conjunto, em uma unidade, Elohim. Agora, o El Shaddai é muito interessante porque ele mostra esse Deus antes de todas as coisas. El Shaddai, a palavra El Shaddai, significa o Deus que amamenta a si mesmo. O Deus que nutre a si mesmo. Agora, por exemplo, acabou o culto e eu fui com os amigos meus comer. Por quê? Porque a gente precisa de comida, a gente precisa de nutrição, a gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente precisa de vitaminas, sais minerais, a gente precisa disso. Se tirar de nós a nutrição, a gente morre. Agora o nosso Deus não, o nosso Deus ele é o El Shaddai, ele é o Deus que por si só ele subsiste. Ele não precisa de uma energia externa, ele por si só se basta. Mas em determinado momento do tempo e espaço, Deus surge do desejo dele, um desejo de criar o homem, de criar a terra. Então a eternidade existia até Deus. Mas olha que interessante, a Bíblia diz em Atos 17... Quando Paulo está discursando com o povo de Atenas, ele diz assim, eu vim falar para vocês de Deus, o Deus desconhecido, o Deus que existe desde antes de todas as coisas. Aí ele fala assim, é o Deus que nele nós movemos e existimos. Ele não fala por ele ou através dele, ele fala nele. Paulo fala de uma questão de lugar. O lugar aonde nós habitamos, aonde nós existimos, aonde nós nos movemos, é em Deus. Aí você fala assim, mas a gente não vive na Terra, no planeta Terra? Pois é, pensa comigo. Se Deus ele não tinha um lugar aonde criar todas as coisas, para ele criar um lugar aonde ele pudesse criar todas as coisas, esse lugar teve que ser criado dentro do único lugar que existia. O único lugar que existia era o próprio Deus. Então Deus cria a Terra
o universo e todo o cosmos, ele cria dentro dele mesmo. Então ele arranca um espaço, ele arruma um espaço dentro dele, para que dentro dele ele crie todo o universo. Por isso que Paulo fala que é nele que movemos e existimos. Então nós estamos vivendo literalmente dentro do Senhor. Porque não tinha um outro espaço fora dele onde criar todas as coisas. Ele cria um espaço nele. Então o que é interessante é que quando Deus fala no Salmo 90 através de Moisés que de eternidade até eternidade ele é Deus, significa que a eternidade foi interrompida, só que depois a eternidade será retomada. E esse espaço entre as eternidades é exatamente o que a gente conhece hoje como tempo cronológico. É o tempo biológico da Terra. É o tempo dentro do tempo onde está definido o início e o fim da Terra. Então Deus vem na eternidade e ele interrompe a eternidade, ele cria o Cronos e ele vai interromper o Cronos e volta à eternidade. Isso aqui é o reino de Deus eterno que nós viveremos para sempre na Nova Jerusalém. Então Deus para a eternidade, cria todas as coisas e depois ele volta à eternidade na Nova Jerusalém junto com aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro desse período cronológico, onde está desde Adão até a vinda de Cristo, do início ao fim, esse período cronológico, depois tem também o milênio, né, os 1000 anos na Terra e tal, dentro desse período, tudo o que vai acontecer aqui, todos os acontecimentos, desde as coisas grandes até coisas pequenas da sua vida, tudo isso já está escrito. Salmo 139 diz isso, que Deus já escreveu todas as coisas. Então, não existe nada na sua vida que pegue Deus de surpresa. Não existe nenhum tipo de acontecimento ou evento ou surpresa ou alguma situação que vai acontecer que o nosso Senhor já não saiba. Então, na verdade, tudo o que está definido para acontecer dentro deste período, tempo e espaço chamado Cronos, Deus já sabe. Eu não creio que tudo foi Deus que determinou. Não creio que Deus determinou que fosse assim. Não creio. Eu creio que Ele já sabe. Isso é chamado presciência. Então nada que vai acontecer, Deus não sabe. Nada. Ele sabe tudo, ele tem o controle de tudo, ele tem uma saída para tudo, ele tem uma solução para tudo, ele tem como fazer as bênçãos brotarem da situação de piores trevas. Então dentro desse período está a tua vida. A tua vida é um pontinho muito rápido dentro desse período rápido que está dentro, que é um pontinho dentro da eternidade. Então nós temos a eternidade, dentro da eternidade um período muito pequenininho chamado Cronos, que é o tempo da Terra, e dentro desse tempo da Terra tem um pedacinho muito pequenininho que é a sua vida. E dentro desse pedacinho muito pequenininho estão todos os seus problemas, todas as suas alegrias, todos os seus planos, todos os seus sonhos, todas as suas decepções, todas as suas frustrações, todas as suas paixões, os seus amores, as suas tristezas, está tudo ali dentro daquele pedacinho pequenininho de tempo cronológico, dentro do tempo cronológico da eternidade à eternidade, que é um pedacinho perto da eternidade, onde estaremos para sempre com Jesus Cristo. Então Deus, ele sabe de tudo, de todas as coisas, e ele tem um controle sobre todas essas coisas. Então isso, quando eu penso nisso, ao mesmo tempo me encanta e me assombra. Me encanta porque eu penso que não vai ter nenhum momento da minha vida que Deus já não saiba o que está acontecendo e que ele já não tem uma saída. Isso me encanta, saber que aquele que tem o controle me ama. E ao mesmo tempo me assombra, porque você para e pensa, meu Deus, quem sou eu? Eu sou um em 7 bilhões de humanos. Eu sou uma pessoa no interior do Brasil, de São Paulo, da cidade chamada Taubaté, aqui num bairro chamado Parque São Luís. Estou aqui. E as minhas vontades e sonhos e planos e tristezas e traumas e problemas, todos eles são conhecidos e importantes para o Senhor nosso Deus, porque Ele me ama e Ele quer que eu viva muito bem e que eu resplandeça a glória dEle nessa terra. Então é assombroso e encantador saber que o Deus do universo, o Deus que controla todas as coisas, Ele tem interesse na minha vida e na sua vida. Ele não é pego de surpresa e tudo que Ele faz tem um propósito para nos dar um fim bom. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, e o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter o coração convencido pelo Espírito. É quando você ouve que Jesus te ama
e você ouve que Jesus morreu pelo seu pecado, e você ouve que você não vive mais por pecado, e você não deseja mais o pecado, e você deseja conhecer Jesus cada vez mais, e você deseja falar dele. Esse milagre é o novo nascimento. Esse milagre é Deus trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne e habitar dentro de você. O Deus que habita nas alturas escolheu habitar dentro de um coração. Deus, ele consegue habitar no alto dos céus e no coração daquele que crê. Ele vai de um lugar pequeno para o lugar máximo. Esse é o nosso Deus. Ele é das coisas pequenas, das coisas máximas. Isso é lindo demais. Isso é coisa fantástica demais. Meu Deus do céu. Agora, eu quero ler para vocês um texto que mostra o controle e o cuidado precioso e específico de Deus. Você entender que os sinais que te cercam, muitas vezes é Deus falando com você, mas se a sua mente estiver tão focada no seu problema, na sua tristeza, na sua raiva, na sua angústia, se você estiver preso no passado, o passado ele é estagnador. O saudosismo, ele é gostoso quando ele é usado como memórias afetivas. Mas quando ele é usado como prisão, no sentido de, ai que vontade de voltar e eu era mais feliz antes, você está ignorando o que Deus tem de novo para sua vida. Então, quando você é preso nessas coisas do passado, ou quando você é preso em situações, traumas, raivas, você não consegue decidir, porque veja bem, tudo começa com decisão. Você pode não ter sido curado ainda, ou curada ainda, mas você tem que decidir que você quer ser curado, que você quer andar com Jesus, que você quer se encher de Jesus. A decisão gera o sentimento. Nós não temos que ter o sentimento primeiro para tomar uma decisão. Eu não desejo perdoar para então perdoar. Eu obedeço à voz de Deus que manda perdoar e depois o sentimento vem conforme a maturidade. Porque perdoar, esquecer, deixar para trás as coisas que passaram, isso não isso não é uma questão de desejo. Eu não estou com vontade de fazer isso. Não é questão de vontade. É questão de ser inteligente, velho. É questão de você deixar para trás as bagagens. É decisão, velho. Eu decido. Eu decido que a partir de hoje eu vou viver os melhores momentos da minha vida com Deus. Eu decido que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa íntima de Jesus Cristo. Eu vou buscá-lo. Eu decido que eu não quero mais ser covarde, que eu não quero mais ser tímido. Eu não quero mais. Eu não tenho que orar e falar, Senhor, tira de mim a timidez. Aí ele tira, aí eu vou deixar de ser tímido? Não, eu vou decidir, eu vou falar, não sou mais tímido. Em nome de Jesus Cristo, não vou mais. E aí depois da decisão começa a vir a maturidade e as atitudes conforme aquela decisão foi tomada. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque aquilo que é importante para que o plano de Deus seja estabelecido e cumprido na sua vida, por menor do que seja, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Ele não vai fazer o que você quer, mas Ele vai fazer o que Ele entender que vai ser o melhor para a sua vida e vai resplandecer o reino dele com mais eficácia na sua vida. Se para o reino de Deus crescer na sua vida for necessário fechar portas, Ele fecha. Mas Ele não fecha, preste atenção, Ele não fecha para que você sofra. Deus não é um Deus que quer fazer o filho sofrer, mas Ele é um Deus que, se for necessário para o crescimento que vem a dor, Ele traz a dor. Mas a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, que Ele faz a ferida, mas Ele a ligará e depois de 2 dias voltará a nos dar vida. Então as portas fechadas e as feridas que Deus causa, os nãos que Ele dá, as pessoas que Ele tira, as situações que Ele muda, Ele faz isso para que haja um crescimento. Eu estava vendo aqui, eu tenho plantas, eu amo essas plantinhas, e nasceu uma que ela tem aquela bolinha na ponta, que é o dente de leão, né? Que você assopra, ela sai, sabe aquele, parece um algodãozinho que você assopra? E o que eu achei interessante, eu estava olhando aqueles algodãozinhos, e eles estavam bonitinhos. Aí bateu um vento muito forte e chacoalhou a planta. Aí quando chacoalhou a planta, o vento forte, aqueles dentes de leão espalharam, que eu fui encontrar até na minha cama no quarto. Eu encontrei uma sementinha daquela. Então olha que interessante, para espalhar a semente foi necessário chacoalhar. Muitas vezes a gente estará preso em zona de conforto, e Deus, Ele não quer que você fique limitado muitas vezes na situação onde você está. Então Ele vai trazer um chacoalhão, um vento de propósito para que a semente espalhe, para que o crescimento aconteça. E aqui eu quero mostrar para vocês uma prova do controle de Jesus, que Ele demonstrou esse controle do Cronos dentro da vida de 2 discípulos dele, que transformou a vida desses 2.
Quero ler com vocês João, capítulo 20, que está escrito aqui a partir do verso 1, diz assim: na madrugada do primeiro dia da semana, no domingo, né? Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela foi visitar a tumba onde Jesus estava enterrado, né? Estava enterrado não, estava... Como é que fala, gente? Ele estava lá. Ela foi visitar o sepulcro. E ela viu que a pedra foi removida da entrada. Eita! Então ela correu. O vento. Então ela correu e foi falar com Pedro. E com o outro discípulo que Jesus amava. Isso aqui é o João, ok? Sepultado. Essa é a palavra. Esqueci. Então ela foi correndo falar com Pedro e foi correndo falar com João. E disse a eles: tiraram o nosso Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Então Pedro saiu com o discípulo amado e foram correndo ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas João chegou mais depressa que Pedro. Ele chegou primeiro ao sepulcro. Dá de entender que Pedro era gordão, né? Pedro era mais velho. João saiu correndo e chegou primeiro. Se eu tivesse saindo correndo com os três, o Pedro chegava até na minha frente. Eu ia ser o último. Odeio correr. A não ser que fosse descida. Aí eu ia rolando. Eu chegava primeiro que João. Mas que importa, né? Chegaram os dois no sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou então Pedro, que seguia João, entrou no sepulcro e também viu no chão os lençóis de linho. Só uma coisa interessante aqui. Quando Jesus ele foi morto, ele foi enrolado por dois tipos de pano. Um pano ficou na cabeça, o outro pano ficou no corpo. Imagina uma lagarta quando ela vai virar borboleta, que enrola no casulo, que aquele casulo é um vômito dela, que nojo. Jesus ele estava enrolado em dois tipos de pano, um no corpo e um na cabeça. E quando eles chegaram, eles olharam no chão e viram o pano do corpo, o pano que envolveu, que estava sepultando Jesus ali. Mas, olha o verso 7, mas o lenço que estava cobrindo a cabeça de Jesus, não viram. Por quê? Porque ele não estava no chão. O lenço que enrolou a cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis jogados no chão, mas estava dobrado num local à parte. Finalmente também entrou a Pedro, que entrou também a João, que havia chegado primeiro, viu o lenço dobrado e também creu. Creram no quê? Creram na ressurreição de Jesus. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos fingir, vou pegar aqui um pano. Vamos fingir que eu fui jantar na casa de vocês, ok? Vocês me chamaram, um de vocês aí. Vocês me chamaram para jantar. E a gente senta e arruma a mesa e começa a comer. Uma coisa que eu gosto muito. Fizeram macarrão ao molho branco e filé mignon ao molho madeira. Delícia. Aí a gente tá lá comendo macarrão, filé molho madeira, delícia. Aí a Eliné me liga. Eliné me telefona e eu preciso ir atender ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pano. Isso se a gente fosse judeu, tá? Tô falando dentro da cultura judaica do porquê Jesus fez isso. Você vai entender. Se eu não terminei de comer, eu vou atender o celular, ou eu vou fazer um xixi, ou eu vou sair pro lado de fora para soltar um pum, porque é feio soltar pum na mesa, viu? Você saia, vá no banheiro e solta um pumzinho lá, por favor. Eu ia pegar o pano que vocês me deram para colocar no pescoço, então tinha um pano aqui no pescoço, certo? Tipo um babador, e um outro no colo. Isso é normal de gente chique, colocar o babadorzinho. Aí eu preciso sair, preciso soltar um punzinho, preciso atender a minha esposa, qualquer coisa. Eu vou pegar o pano da boca, vou dar uma limpadinha, e eu vou dobrá-lo e vou colocar ele na mesa, dobrado. Este pano dobrado significa que eu não terminei de comer. Eu não terminei de fazer o que eu vim fazer. Porque se eu pegasse o pano e embolotasse todo o pano e jogasse, o dono da casa ou os empregados da casa, né, vai que o cara é rico, ele ia olhar o pano todo dobrado assim, todo bagunçado, e ele ia entender, o senhor Daniel terminou de comer. Então eles iam recolher o prato e recolher a comida. Mas como eu ia sair, mas eu ia voltar para resolver outros problemas, eu não tinha terminado ainda, eu ia voltar, então eu dobraria o pano
e deixaria o pano dobradinho sobre a mesa. Então os servos, eles olhariam o pano dobrado e eles iam entender, ah, o senhor Daniel arrumou o pano porque ele vai sair, mas ele volta para terminar o que ele estava fazendo. Então quando João e Pedro, eles olham que Jesus ressuscitou, mas ele deixou o pano da cabeça dobrado à parte, era um jeito que Jesus estava dizendo para eles, ei, eu saí, mas eu vou voltar porque eu ainda tenho muitas coisas para terminar. Jesus, ele larga o pano dobrado porque ele quer dizer que ele só vai terminar o trabalho dele quando ele achar que está terminado. Ele só vai terminar o plano dele na tua vida o dia que ele levar você para a glória. Ele só vai parar o trabalho dele na sua vida quando você alcançar o final da sua caminhada. Paulo, quando ele entende que está chegando o final da caminhada, ele pega, você vai ver isso em 2 Timóteo capítulo 4, aí ele fala, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Enquanto não chegar o final, você ainda não combateu todo o combate, você ainda não percorreu toda a carreira, continue guardando a fé. Então o que Jesus me mostra com o pano dobrado é que ele sabe tudo o que é necessário, ele sabe tudo o que vai acontecer e ele sabe a hora de abrir ou fechar as portas. Ele sabe que naquele momento ele iria voltar para terminar aquele trabalho. Ele sabe o que ainda precisa de continuidade. Ele sabe qual é a área da sua vida que ainda precisa agir. Ele sabe qual é a área da sua vida que ele ainda precisa colocar a mão para o impossível acontecer. Ele sabe quais são as suas dores que estão sendo frescura da sua alma. E ele sabe quais são as suas dores que precisam ser curadas pelo Espírito Santo. Ele sabe qual é a ação na sua vida que você tem que levantar e fazer. E ele sabe qual é a situação que você não consegue levantar e fazer. E ele precisa agir. Jesus tem esse controle. Jesus tem esse domínio, Jesus tem essa soberania. É muito interessante que Jesus, ele sabia que os 2 discípulos seriam avisados por Maria Madalena, e ele sabia que os 2 discípulos iriam no sepulcro, e ele sabia que aqueles 2 discípulos não estavam crendo em Maria Madalena. Então ele precisava deixar um sinal que fosse entendido pelos 2. Tanto que quando eles olham o lençol dobrado, eles creem na hora. Eles falam, Jesus dobrou o pano. Ninguém poderia ter feito isso. O sepulcro estava fechado. Não tinha como alguém ter entrado, roubado o corpo e dobrado o pano. Se o pano do lado de dentro está dobrado, foi o Senhor Jesus que deixou como um sinal para Pedro e para João. Olha, meus filhinhos, não fiquem desesperados. O Pai ainda está aqui. Deus, ele dobra muitos panos na nossa vida e por uma cegueira nós não percebemos. Quer um exemplo claro? São 1h30 da manhã e eu já preciso terminar ao vivo porque era só meia hora. 1h30 da manhã de uma segunda-feira do dia 15 de fevereiro e você estava precisando dessa palavra e Deus vem aqui para trazer essa palavra para você, dizendo para você, não temas. Eu domino sobre todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Você acha que a luta com o seu marido acabou? Não acabou ainda não. Você acha que a luta com a tua esposa acabou? Não acabou ainda não. Você acha que a luta com o teu filho, com a tua filha acabou? Ainda não acabou não. Você acha que o seu problema de saúde já é o seu fim? Ainda não. Enquanto Deus quiser que o pano dobrado seja um sinal de que ele ainda não terminou o trabalho, ele vai dar esse sinal. Hoje é um sinal. Eu com essa camisa aqui, com esse S, sabe o que é esse S? Superman? Sobrepeso. Mentira. S de salvo pela graça. Estou aqui eu hoje com essa camisa de salvo pela graça, dizendo essa palavra para você, e você tem a pachorra de achar que isso é uma coincidência. Você tem a cara de pau de achar que isso é um acaso da vida. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só está assistindo essa palavra hoje porque Jesus está deixando aqui um pano dobrado para que você olhe e saiba que os planos de Deus para sua vida não morreram. Mas Jesus ressuscita a hora que Ele quiser esses planos, agindo até no sobrenatural e no impossível para que você percorra a carreira, cumpra combata o bom combate e que você guarde a fé até o dia de nós, assim como diz o apóstolo Paulo, recebermos a coroa da justiça, a coroa que o Senhor Jesus preparou não só para Paulo, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Dizer mais o quê?
dizer mais o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Ele nos ama, ele tem todo o controle, o jogo ainda não acabou, o juiz ainda não apitou fim de jogo. Pode estar 3-0 para o diabo, pode estar 3-0 para o diabo. Jesus chega, toma a bola, dibra o zagueiro, dibra o goleiro, chuta e o gol dele vale 5. A gente ganha de 5-3. É assim que Jesus faz. Quando ele entra, ele vira o jogo com um chute só. Dani, mas isso é impossível. Mas é Jesus, cara. Com Jesus tudo é possível. Ele chuta de trivela, de esquerda, de calcanhar e faz gol no ângulo, de onde ele estiver. Ele vira o jogo. A hora que ele quiser, ele vira o jogo. Persevera, aguenta, continua, se levanta, louva, se alegra, transforme o ambiente aonde você está. Está repreendido esse espírito maldito que quer te fazer ir para o quarto, fechar as portas, ficar no escuro chorando. Isso nunca resolveu nada. Desistir nunca resolveu nada. Gente, fazer drama com Deus não resolve nada. Se entrar no quarto e ficar chorando, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, isso não convence o Senhor Jesus. Isso não convence. O que comove o Senhor Jesus é a atitude de fé. Todas as vezes que Jesus ficou impressionado, não foi com os dramas, não foi com choros. Todas as vezes que Jesus se impressionava é quando ele olhava e falava: nem em Israel eu achei fé dessa. Vai nessa fé que a tua fé te salvou. Vai nessa fé que a tua fé te curou. Fé impressiona Deus. Atitude de fé. Se levantar e tomar postura. Isso impressiona Jesus. Agora ficar chorando, ficar se lamentando, ficar murmurando, ficar se colocando como um coitadinho. Eu sou um pobre coitado. Isso nunca convenceu a Deus. Nunca resolveu o problema. Nunca, 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 nunca. Deus, ele não é convencido por drama. Por pior que seja a sua situação. Sabe por quê? Você pode estar pensando assim: nossa, pastor Dani, você está sendo muito insensível, porque você não sabe a tristeza que eu estou passando. Não, minha filha, na verdade, eu sei a tristeza que você está passando, mas eu também sei o tanto que Jesus é superior a essa tristeza que você está passando, e eu sei o tanto que ele é poderoso para mudar essa situação. Por isso que eu não estou menosprezando as suas dores, mas eu estou superestimando o tamanho do Senhor Jesus na sua vida. Por isso eu digo para você: não desista, continue, persista, porque o pano dobrado está aqui para você ver que Jesus deixou preparada todas as coisas, e ele é poderoso para transformar essa sua situação em bênção, em nome de Jesus. Amém? Benção, é isso. Vou tomar banho, vou escovar os dentes, vou fazer cocô, vou colocar pijaminha e vou assistir Netflix sozinho, porque ele só volta segunda-feira que vem. Você quer receber a última crônica sobre Jesus a videira? Você tem que ler, ficou muito boa. Glória a Deus. Manda um oi para mim no e-mail daniel.saad@uol.com.br. Deixa eu escrever aqui, porque senão a galera não vai conseguir escrever. daniel.saad@uol.com.br. Tá aqui. Se você mandar um oi pra mim lá, eu te mando as crônicas, e lá no finalzinho das crônicas tem os dados. Quem quiser abençoar essa obra, para que essa obra não pare. Se você não quiser, não tem problema, você recebe a crônica do mesmo jeito, tá? Mas que o Senhor abençoe e ele multiplica com abundância em quem abençoa com alegria. A Babis disse para eu fazer cocô e tomar banho depois. Lógico, filha. A pior coisa que tem é você entrar todo ensaboado, todo molhado, e aí você ficar com vontade, aí você tem que sair e sentar na privada molhado. Nem o diabo faz isso. É péssimo. A Kátia falou para assistir The Chosen. Eu assisti. Chorei, largado. Maravilhoso. Indico para todo mundo. Beleza, gente? Tem que deixar aqui o e-mail aqui também, daniel.saad@uol.com.br. Maravilha, ninguém mais vai falar nada? Beleza, posso terminar. Beijos, beijos, beijos. Como é que eu encerro isso aqui mesmo? Cada lugar de um jeito.